Oi pessoal, eu vou comentar sobre as falas, no mínimo polêmicas, mas eu diria até criminosas, de um tal pastor Anderson Silva. Eu não sei de que estado ele é e nem tenho certeza da igreja a qual ele deve pertencer. Talvez seja Vivo por Ti, alguma coisa assim. E ele é um pastor que em um determinado podcast ele falou que os crentes de hoje não têm fé, parece que não têm fé, porque tem que fazer como no Antigo Testamento, onde aquelas pessoas que seriam homens de Deus oravam para que Deus agisse contra seus inimigos, até mesmo matando esses inimigos dessas pessoas. Ou seja, e ele fez o comentário dizendo que os crentes tinham que orar assim, para que Deus quebrasse a mandíbula do Lula e para que colocasse todos os atuais ministros do STF enfermos, para que assim eles conhecessem a Deus no leito da enfermidade. Olha só que absurdo. Eu discordo totalmente quando a pessoa menciona o Antigo Testamento como Velho Testamento, porque para mim é muito simples. Velho é aquilo que não serve mais, você joga fora e substitui pelo Novo. O Antigo Testamento, ele é antigo porque existe o Novo, mas ele não foi simplesmente abolido. A questão é a interpretação que fazem, geralmente literal, de textos bíblicos, sem nenhum critério e de forma muito irresponsável, trazendo para os dias atuais leis e normas que eram utilizadas na época onde o Antigo Testamento foi escrito, né, os seus livros. Então o que acontece? Eu não discordo de 100% de algumas coisas que esse pastor falou, só que aí está uma questão fundamental de inversão de pessoa ou de prioridade ou de valores. Por exemplo, quando eu vou dar um exemplo de uma passagem bíblica que fala que os humilhados serão exaltados, por exemplo. Mas as pessoas em geral interpretam muito errado. Elas interpretam da seguinte forma: as pessoas que são humilhadas pelos outros seriam exaltadas por Deus. Só que eu não entendo dessa forma. Não, porque humilhado por alguém, muitos de nós somos. Isso não quer dizer muita coisa. Porque pessoas que cometem erros, crimes ou que são mau caráter também são humilhados por outras pessoas. Não é nesse sentido. Eu interpreto os humilhados serem exaltados quando a própria pessoa se humilha diante de Deus e é humilde diante das pessoas. Isso sim faz com que ela possa ser exaltada por Deus, porque ela está se humilhando, não são os outros que estão a humilhando, entende? Da mesma forma, essa teologia do Antigo Testamento que fala de Deus agir contra os inimigos daquela pessoa, né? Só que ela está invertendo. Nesse caso, eu não interpreto que Deus vai fazer isso ou aquilo, ou castigar ou matar as pessoas que você considere seus inimigos. Porque aí seria um tipo de vingança, né? Totalmente equivocado. Porque algumas pessoas consideram muitas pessoas como seus inimigos, e aí bastaria ela ter fé e pedir a Deus para que Deus matasse todos os seus inimigos. Não é assim. Eu entendo até a aplicação dessa lei, vamos colocar assim, desse princípio, mas quando as pessoas nos consideram seus inimigos e, consequentemente, desejam ou pensam ou planejam fazer mal contra nós. Se nós somos fiéis a Deus, corretos, nossa integridade, comportamento, aí sim, pode ser que seja da vontade de Deus fazer algo contra aqueles que nos considerem inimigos e automaticamente desejam fazer mal contra nós, e não aquelas pessoas que eu considere inimigos. Entende como que eles interpretam, invertendo os papéis, se colocando como pessoas acima de todos, acima da lei, prioridade de Deus, escolhidos de Deus, preferidos de Deus, ungidos, intocáveis, e agem como justiceiros, e na verdade falando em violência e morte dos outros que discordam de si, e na verdade não estão pregando o evangelho de Cristo, que é do amor, é da paz, da tolerância e da convivência, do perdão. Não, eles estão agindo, pregando um evangelho que seria o evangelho do diabo, que prega o ódio, que prega a vingança, que prega a morte e que tem prazer na infelicidade do outro. Então é isso que eu quero deixar.
Não precisa deixar versículos bíblicos, porque quem tem algum conhecimento da Bíblia já pode associar os versículos que eu estou falando, as passagens às quais eu estou me referindo, para essa situação, quem é teólogo ou não. E quem seja mais leigo, é só pesquisar. Se você nunca estudou a Bíblia até hoje, independentemente de fazer parte de alguma igreja, congregação e tal, estude. Mas estude sempre com o coração. Quando eu falo coração, me refiro à mente. Com a mente aberta para ser confrontado com as Escrituras, para que as Escrituras, os ensinamentos de Cristo, possam te moldar na medida do possível, a partir da tua própria sinceridade, né, de coração, arrependimento sincero, etc. Mas sempre vamos continuar sendo falhos, pecadores, indignos. Só que aqueles que exaltam a si mesmo, para mim, eles já estão condenando a si mesmos porque se consideram acima dos outros.